Oramos, irmãs e irmãos, o Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5, nós leremos do verso 21 ao verso 43. Marcos, capítulo 5, do verso 21 ao verso 43. Assim nos diz. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chega a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostra-se a seus pés. E insistentemente lhe suplica: minha filhinha está à morte, vem e impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver aquela que fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. O que fazer quando não há mais nada a ser feito? Como nos comportamos frente a situações onde, humanamente falando, não há mais nada a ser feito ou quase nada a ser feito?
situações que nos desesperam, que nos tiram do prumo, situações que nos fazem pensar que humanamente é o fim. É o fim. Como se comportar frente a situações que parecem ser exatamente o fim da linha. Aqui a gente tem duas situações onde Jesus age, onde Jesus cura uma mulher enferma há muitos anos, cura uma criança, filha de um chefe da sinagoga. Duas curas acontecem, as narrativas se entrelaçam, e é interessante pensar em alguns aspectos aqui que o texto nos mostra. Primeiro, pensar na figura do pai dessa menina e na figura dessa mulher que sofre de uma hemorragia há mais de uma década. De um lado, a gente tem um sujeito importante, com uma grande visibilidade. Jairo, ele era o chefe da sinagoga. O chefe da sinagoga era o sujeito responsável por cuidar da sinagoga, por cuidar da liturgia da sinagoga. Era ele quem decidia quem seriam as pessoas que fariam as leituras, as orações, as pregações. Esse homem era um judeu importante, era um homem importante. Esse homem era um homem de muita visibilidade. Do outro lado, nós temos uma mulher invisível. Uma mulher invisível. Uma mulher que ninguém sabe dela e que está ali vivendo o seu drama e o seu desespero no meio de uma multidão, mas ela acredita que se ela tocar nas vestes de Jesus, como a gente acabou de cantar, ela poderá ser curada. Olha que coisa interessante, e talvez esteja aí uma lição importante para a gente. As adversidades da vida, elas não escolhem status social. Esse homem, ele era um homem importante e ele está perdendo a sua filha. Não tem nada mais desesperador para um pai e para uma mãe viver esse drama de estar perdendo o seu filho, a sua filha. Ele era um homem importante. Aquela mulher era uma mulher invisível. E ela já tinha perdido praticamente a sua vida, toda a sua dignidade. Quando a gente pensa na figura daquela mulher, a gente não vislumbra tão somente uma doença física. A gente está falando de algo muito além disso, muito além disso. Essa mulher está sofrendo com uma hemorragia há mais de uma década. Como ela sangra o tempo todo, né? Ela, o tempo todo, é considerada uma mulher impura. Ou seja, as mulheres elas eram consideradas naquele contexto impuras no período em que elas estavam lá menstruando. Essa mulher é uma mulher considerada impura o tempo todo, a vida toda. A vida toda. Para vocês terem ideia, ela não pode frequentar, por estar impura o tempo todo, ela não pode frequentar os lugares religiosos. Elas não podem expressar, né, nenhum tipo de espiritualidade ou de religiosidade, porque elas estão à margem desses lugares. Elas não podem tocar nas pessoas.
Porque no imaginário religioso daquela época, se uma mulher impura tocasse numa pessoa, essa pessoa tocada por ela se tornava impura também. Então as pessoas, né, a marginalizavam, né, e quanto mais distante essa mulher estivesse, melhor. A coisa ela era tão terrível para essa mulher que as pessoas não podiam tocar no lugar onde ela sentava. As pessoas não podiam tocar na sua cama, porque esses objetos também eram tratados como impuros, porque ela tinha contato com eles. Essa mulher invisível, de um lado, esse homem com muita visibilidade do outro, estão desesperados agora, não sabem o que fazer e resolvem então recorrer a Jesus. Ficam sabendo da fama de Jesus, ficam sabendo daquilo que Jesus está fazendo, ficam sabendo das curas feitas por Jesus, dos sinais promovidos por Jesus, e essas pessoas então agora vão em busca de Jesus, porque elas acreditam que Jesus pode mudar o rumo da história delas, elas acreditam que Jesus pode mudar o cenário que elas estão vivenciando e experimentando. Pois bem, se por um lado a primeira lição é esta, as adversidades não escolhem status social, ricos ficam doentes, pobres ficam doentes, ricos passam por adversidades, pobres passam por adversidades também. É claro que a gente não pode aqui fechar os olhos e achar que os ricos, né, vivenciam e experimentam as adversidades da mesma forma e da mesma maneira, né? Não é isso que o Evangelho está ensinando para a gente. A gente sabe que quando um rico fica doente, ele tem acesso a bons hospitais, a bons médicos, a boas tecnologias, a bons medicamentos. E os pobres, quando ficam doentes, infelizmente, no nosso país, eles não têm acesso nem a médicos, que dirá a bons médicos. Eles não têm acesso nem a médicos, nem a hospitais, nem a tratamentos. E muitos morrem porque não tiveram nem o início do seu tratamento. Nem o início do seu tratamento. Mas aqui a primeira lição é essa. As adversidades, elas vêm para todas as pessoas. Todas as pessoas. Mas há algo de interessante aqui que é comum entre eles dois. O pai, Jairo, e a mulher, né, que sofre de hemorragia. Ambos se prostram diante de Jesus. É interessante isso. Ambos fazem o mesmo movimento. Eles se prostram diante de Jesus. Para Jairo se prostrar diante de Jesus não era algo tão fácil. Não era algo tão fácil. Ele é um judeu importante, ele é um religioso, ele é o chefe da sinagoga. Jesus era um mestre ali, andarilho. Não era alguém que tinha o status da religião judaica. Jesus não era alguém respeitado dentro da tradição. Nada disso. Para esse homem, que é um representante da religião, se prostrar diante de Jesus, é porque o desespero toma de fato conta do seu coração. Mas não apenas isso. Frente ao desespero, brota no seu coração o que a gente chama de fé. O que a gente chama de fé. Ele faz um movimento na direção de Jesus. E ele se prostra diante de Jesus. Ele se ajoelha diante de Jesus. Ele expressa a sua fé diante de Jesus. E fé aqui é sinônimo de confiança. Ele é alguém que confia em Jesus, que pega o seu problema e entrega na mão de Jesus. Porque ele não sabe mais o que fazer com o seu problema.
Ele não tem mais o que fazer com o seu problema. E quantas vezes nós também não nos vimos na nossa vida em situações parecidas? A gente não tinha mais o que fazer, não sabia como fazer, não enxergava mais a possibilidade de resolver, e a única coisa que nos restava era confiar em Deus, era confiar em Jesus Cristo. Então, o movimento que tanto esse homem quanto essa mulher fazem, quando eles se prostram diante de Jesus e se ajoelham diante de Jesus, é o movimento da confiança, da certeza daquilo que se espera, da convicção daquilo que os olhos não são capazes de ver, como a própria Escritura define a fé. Eles se colocam diante de Jesus e esperam de Jesus uma solução. É um salto no escuro, né? Como diria o filósofo. É um salto no escuro. Você não sabe o que tem lá. Mas eu não tenho mais o que fazer. Eu não tenho mais o que fazer. Eu não tenho mais condições de pensar numa possibilidade que solucione aquela minha questão. E aí eu salto. E aí eu entrego. E aí eu confio. E aí eu expresso a minha fé. Aqui é importante a gente fazer, abrir aqui um parêntese, porque a gente não pode, de uma narrativa bíblica, construir uma teologia que contrarie a Escritura de um modo geral. Nem todos os nossos problemas serão resolvidos como a gente acredita que eles poderiam ser ou que deveriam ser. Quantas vezes nós não vimos pessoas cristãs, crentes, piedosas, orando, intercedendo, e elas não foram curadas? Quantas vezes? Quantas vezes nós não vimos pessoas serem levadas pelo Senhor sem serem curadas? Algumas vezes, não é verdade? Quantas vezes nós não vimos pessoas intercederem por um determinado motivo de oração e não serem atendidas? O apóstolo Paulo talvez seja uma das principais personagens, um dos principais exemplos que a gente tem nesse sentido. Diz lá a Escritura que ele tinha um espinho na carne, que a Bíblia não diz bem ao certo o que é isso, mas ele tinha lá um espinho na carne e ele, por 3 vezes, ele ora a Deus e pede para que Deus retire dele esse espinho na carne. E Deus responde não. Quando ele ora pela 2ª vez, Deus responde não. Quando ele ora pela 3ª vez, Deus responde não. A vontade dele era uma, a vontade do Pai era outra. E o que o apóstolo diz? A tua graça me basta. Então, em determinados momentos da vida, nós não teremos as respostas que nós esperamos. Mas isso não significa dizer que nós não devamos colocar diante de Deus as nossas questões e confiar em Deus e esperar em Deus, porque Deus fará o melhor para nós. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Como eu não sei qual será o desfecho, eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida, e você também não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, você está aqui hoje vivo, experimentando as coisas que você está experimentando, vivendo a vida do jeito que você hoje está vivendo, mas você sabe como será o dia de amanhã? Daqui a uma semana, dá para pensar? Daqui a um mês, daqui a um ano? Você consegue ter controle sobre alguma coisa na sua vida? A gente não controla nada. A gente não controla absolutamente nada. As coisas podem mudar assim, num piscar de olhos. E nós não sabemos, Deus sabe, nós não sabemos. O que nos resta fazer? Expressar a nossa confiança e a nossa esperança em Deus. É exatamente isso que eles fazem. Eles vão até Jesus e expressam a sua confiança diante de Jesus. O texto vai dizer que, no caso daquele homem,
Embora aquelas pessoas, quando Jesus chega lá, o tempo já passou, e aqui tem um detalhe importante, né? O tempo já passou, às vezes a gente pensa, né, que o tempo já passou, né? Então Deus não nos atendeu, quando na realidade não é nada disso. Deus está trabalhando, Deus está cuidando da nossa vida, embora a gente acredite que Deus, né, deixou passar. E aí então eles dizem, olha, a sua filha já morreu, para de incomodar aí o mestre. Ela já está morta. Tem gente chorando, tem gente pranteando, há muito sofrimento. E aí quando Jesus diz que ela não morreu, ela só está dormindo, as pessoas riem de Jesus. É um outro detalhe importante do texto. As pessoas riem de Jesus. E quantas vezes nós não vimos pessoas rindo de Deus, rindo de Jesus? Quantas vezes nós não vimos isto acontecer? A gente diz, olha, Deus está cuidando, Deus está no governo da nossa vida, da nossa história, Deus sabe o que é melhor para nós, Deus está conduzindo a nossa vida, por mais difícil que isso seja, e tem gente aqui rindo, né, do que a gente está falando, rindo da nossa expressão de fé, rindo da nossa confiança. Mas Jesus diz, ela não está morta, ela só dorme. E Jesus então vai até aquela menina, né, e traz a vida àquela menina. No caso da mulher, ela para de sangrar. Jesus percebe que foi tocado. E aí quando Jesus pergunta quem me tocou, os discípulos dizem, Senhor, a gente está no meio de uma multidão, todo mundo apertando aqui o Senhor, está todo mundo encostando no Senhor. E o Senhor pergunta quem lhe tocou? Que pergunta mais sem nexo, que pergunta mais sem razão. E Jesus começa a olhar, começa a procurar, e essa mulher então se coloca diante de Jesus, se ajoelha diante de Jesus e confessa que foi ela quem tocou, muito provavelmente com receio, porque ela é uma mulher impura que está tocando num homem, sendo assim descumprindo uma regra da religião, uma norma religiosa. E aí então Jesus responderá tanto para aquele homem quanto para aquela mulher que o que faz com que a cura aconteça é exatamente a fé daquela mulher e a fé daquele pai. Logo em seguida, Jesus vai dizer que não era para contar isso para ninguém. A gente na teologia chama isso de segredo messiânico, há um momento específico no ministério de Jesus, onde Jesus deseja que os seus atos sejam conhecidos. Mas a verdade é que todas as vezes que Jesus pede para que ninguém conte nada, as pessoas saem e contam e espalham a notícia. E talvez esteja aqui uma terceira lição importante. Essa mulher é uma mulher que durante anos foi marginalizada pela religião, pelas normas religiosas. Aquele homem era o chefe da sinagoga, era um representante da religião. Mas percebam, não é aquela religião que traz à vida a filha daquele homem, e não é aquela religião, não são aquelas normas religiosas que vão resolver o problema daquela mulher. Muito pelo contrário, né? As normas religiosas vão aumentar o problema daquela mulher. E aí, quando as pessoas ficam sabendo, né, do que Jesus fez, é automático que elas repliquem essa notícia. Ou seja, alguém que é curado por Jesus automaticamente vai replicar a notícia. Alguém que é abençoado por Jesus automaticamente vai contar isso para as pessoas. Porque é isso, a ação de Deus, a ação de Jesus na nossa vida nos torna arautos dessa notícia. Nos torna, né, mensageiros dessa notícia. E conosco não pode ser diferente. Conosco não pode ser diferente. A gente não pode receber as bênçãos de Deus depois de expressar a nossa fé
e Deus nos atender, Deus nos curar, ou Deus, trazer a solução para aquele nosso problema, a gente não pode receber a bênção de Deus, perceber a graça de Deus e se calar. A gente precisa se tornar um mensageiro dessa notícia. A gente precisa se tornar um arauto dessa notícia. E o Evangelho hoje, nesta manhã, nos chama a este lugar, ao lugar de arautos dessa notícia. Quantas vezes não fomos nós alcançados pela poderosa mão de Deus? Precisamos dar testemunho disso. Precisamos anunciar onde quer que nós estejamos, que Deus tem cuidado da nossa vida. Não significa dizer que a nossa vida é fácil, não significa dizer que nós não haveremos de enfrentar muitos problemas e dificuldades ao longo da nossa vida, mas em meio a todas essas dificuldades, em meio aos problemas, a gente tem uma certeza e uma convicção. Deus tem cuidado da nossa vida. E Ele pode fazer o que quiser com a nossa vida. O que quiser. Não existe problema que seja tão grande que Deus não possa solucionar e resolver. Qual é a vontade de Deus? A gente não sabe. A nós cabe tão somente expressar a nossa fé. Assim como esse homem fez, assim como essa mulher que por mais de uma década sofreu, fez também. Que assim Deus nos ajude, que assim Deus nos abençoe. Amém.